Lembro como se fosse ontem da noite em que meu pai faleceu. Estava prestes a sair do meu apartamento para trabalhar no bar onde era subgerente. Estava terminando de assistir um episódio de Os Sopranos quando meu celular começou a tocar. Por algum motivo, pensei que fosse alguém do trabalho me pedindo para chegar mais cedo ou algo do tipo. Por isso, demorei para atender e quando finalmente atendi, foi de uma maneira bem desinteressada. Se tivesse que descrever o que sentia naquele momento, seria tédio, mas um tédio que estava prestes a acabar. A notícia foi como um soco no estômago. Ele havia morrido subitamente, vítima de um coágulo sanguíneo no cérebro. Num momento estava saudável e feliz, e no outro declarado morto ao chegar no hospital. O funeral foi devastador. Parece cruel dizer, mas quando um parente é idoso ou sofre de alguma doença terminal, pelo menos a família e os amigos têm tempo para se preparar para a perda. Mas conosco não foi assim. Foi como se tivéssemos sido jogados de um extremo a outro em segundos, de entediados a desolados no tempo que levou para recebermos a notícia. Em vez da aceitação relutante que caracterizou os funerais aos quais já havia comparecido, havia apenas um sentimento atordoado de perda. Todos pareciam ter levado um golpe duplo e andavam por aí como se estivessem em um transe, incapazes de processar totalmente a perda. Nunca fui de visitar túmulos. Parece insensível, mas qual o sentido? É apenas para confortar os vivos. Os mortos não sabem que fazemos isso, e sinceramente, eu preferiria que as pessoas simplesmente erguessem um copo de cerveja em minha memória. Isso seria suficiente para mim quando eu partisse. Mas, em relação ao meu pai, fiquei praticamente sem nenhum fechamento. Então, acabei indo contra minhas próprias convicções anteriores, buscando desesperadamente esse sentimento de conexão, tentando sentir que ele não havia realmente partido. Visitar o túmulo dele semanalmente se tornou um ritual mensal. Eu bebia uma lata da cerveja favorita dele sobre o túmulo e conversava um pouco sobre o que estava acontecendo na minha vida. Nunca me senti melhor depois, mas conseguia perceber que estava avançando lentamente pelo ciclo do luto a cada visita. E assim o ritual continuava sempre da mesma forma, até que um dia vi um homem desconhecido perto do túmulo. Ele estava todo vestido de preto, com um sobretudo e um guarda-chuva escuro debaixo do braço. Não estava claro se ele estava visitando o túmulo do meu pai ou apenas um por perto, mas conforme me aproximei e ele me viu, começou a se afastar rapidamente em direção à saída do cemitério. Nada demais nisso, certo? As pessoas têm direito ao seu luto privado. Por isso, inicialmente, não pensei muito sobre isso. Mas então aconteceu novamente, da mesma forma. No começo, achei que fosse coincidência, mas após a terceira vez comecei a suspeitar de algo estranho. Na terceira vez, tentei me aproximar sem ser visto, o mais silenciosamente possível. Queria ter certeza se ele estava mesmo visitando o túmulo do meu pai. De longe, observei enquanto ele se ajoelhava perto do túmulo e tocava a lápide por um segundo. Não o reconheci do funeral e, embora não pudesse ver seu rosto claramente, sabia que não era alguém que eu conhecesse. Minha curiosidade venceu e decidi descobrir o que estava acontecendo. Mantive minha aproximação furtiva, tentando não ser visto enquanto me aproximava. Mas quando cheguei perto, ele se virou, viu-me e com um olhar de choque nos olhos, começou a correr na direção oposta, atravessando as sepulturas em direção a uma das saídas. Reagi instintivamente e corri atrás dele. Era agora ou nunca. Após uma abordagem tão direta, ele poderia nunca mais visitar o túmulo do meu pai, e eu ficaria novamente sem respostas. Não havia chance de eu deixar isso acontecer.
Foi assim que acabei perseguindo um homem através de um cemitério, gritando para ele parar, querendo apenas conversar. Os poucos visitantes que estavam por perto nos olhavam com uma mistura de choque e desaprovação, sem conseguir acreditar na falta de respeito no local de descanso final de tantos entes queridos. Mas, sinceramente, eu não me importava. Sabia que se estivessem no meu lugar, fariam exatamente a mesma coisa. Conseguia alcançar o homem perto de uma das saídas, agarrando seu braço e fazendo-o girar com o próprio ímpeto. O que vi me deixou nauseado. O rosto que vi, quase totalmente coberto por um cachecol preto, era idêntico ao do meu pai, em todos os aspectos, embora a maneira como ele se portava e pequenas percepções de linguagem corporal e postura fossem muito diferentes do que eu lembrava. Quando ele falou, minha cabeça girou. Meu pai era do sul da Inglaterra e tinha um sotaque característico da região, mas esse homem tinha um sotaque claramente escocês. Definitivamente não era o sotaque do meu pai. Ele me disse para deixá-lo em paz antes de sair correndo novamente, e Deus me ajude. Eu o deixei. Minhas pernas estavam bambas, não só pela corrida, mas também pela surpresa. Depois de conversar com minha mãe, a única conclusão a que chegamos é que o homem deveria ser um irmão gêmeo idêntico do meu pai. Afinal, minha mãe tinha visto o corpo dele e o havia identificado no necrotério. Não havia como ele ter forjado a própria morte ou qualquer uma das outras ideias paranoicas que inicialmente sugeri. Mas, como minha mãe afirmou, ele nunca mencionou ter um irmão, muito menos um gêmeo. É algo que obviamente vamos investigar, porque se esse homem for quem pensamos ser, um irmão perdido do meu pai, eu realmente gostaria de conversar com ele.